E aí, gente querida de Deus, boa noite. Que Deus muito os abençoe, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Apesar de algumas pessoas, até mesmo alinhadas com certas ideologias ou doutrinas ou placas denominacionais religiosas, contestarem a existência de pastores, de mestres, de doutores, enfim, o Evangelho, no entanto, nos relata que Deus assim chamou alguns. Chamou alguns para operar dons diversos no seio da Igreja de Cristo Jesus. Igreja essa que não é católica ou evangélica, a Igreja é um ente místico feito de todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, que entenderam essa benfazeja graça, que aceitaram este amor para si e se entendem e estão totalmente reconciliados com Deus, porque Deus estava em Cristo Jesus se reconciliando com cada um deles, com cada um de nós. E que sabem-se habitados pelo Espírito Santo, porquanto nós somos a igreja em que Deus habita. É assim, simples assim, essa é a palavra do Evangelho. E Deus chamou homens. A uns chamou para mestres, a outros para doutores, a outros para pastores, a outros para executores de dons e mistérios e milagres, e enfim, alguns para profetas. Mas, na maioria das vezes, os cristãos não sabem discernir quem é quem. Quem são aqueles a quem Deus chamou e quem são aqueles que o homem instituiu? E isso faz toda a diferença na jornada de quem caminha aprendendo de Jesus Cristo. Por quê? Porque invariavelmente quem é guiado por um cego, com ele cairá num buraco. Jesus que diz: cegos guiando cegos. E como você, pergunta a mim, distinguiria aqueles a quem Deus constituiu? Eu entendo que aqueles a quem Deus constituiu, nem ele mesmo sabe que é assim constituído. Vive na singeleza da vida, é entendido, lido e discernido no mundo material e espiritual como sendo alguém assim. Mas nem ele sabe direito. Também não é o culpado disso. Outra característica daquele a quem Deus constituiu é que ele não toca trombeta, não apresenta carteirinha e não se intitula coisa nenhuma. E ele não toma para si a glória que pertence só ao Senhor. E ele, outra coisa, sabe muito bem que se alguma coisa se operar milagrosamente através da vida dele, o dom não é dele. E ele discerne igualmente que a palavra não é dele. E ele se entende da mesma forma que ele é meramente um mensageiro das boas novas, um ministro das boas novas. E ele vive assim, com a mesma consonância, com o mesmo eco das verdades que carrega dentro de si, ecoa para fora de si, sendo sobre esta terra luz e sal. Esses que assim caminham, que não ostentam títulos, e que podem ou não podem serem doutores em alguma espécie de cultura teológica, que podem ou não podem, de repente, manifestar este ou aquele dom, esses que caminham assim muitas vezes sem saber que foram chamados para o Senhor, pelo Senhor, para mestres, para doutores, para profetas, para operadores de prodígios e maravilhas. E isso é extremamente saudável à vida daqueles a quem Deus constituiu, porque eles não correm nenhum risco de se ensoberbecerem. Agora, aqueles a quem o homem institui, aqueles a quem o homem forma,
Normalmente são esses que se deformam, que trocam trombeta nas ruas com as suas carteiras, com as suas mitras, com os seus anéis, dizendo: nós somos, nós conhecemos, nós somos os representantes de Deus na terra. Ocupam os bancos, os tronos, as potestades das doutrinas religiosas, oprimem as ovelhas e dizem aquilo que Deus não enviou dizer, porque sequer o Evangelho conhecem. E normalmente engendram esquemas que apenas solapam, retiram e promovem estelionatos sobre os pequeninos. Quanto a estes, restar-lhes-á ouvir naquele dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Deus seja louvado por todos aqueles a quem Ele constituiu, e que eles cumpram o seu papel, ainda que sejam meras testemunhas, mas que sejam testemunhas da graça, do amor e da misericórdia do nosso Pai. Se você é pastoreado por alguém assim, louve ao Senhor. Ajude esta pessoa, nem que seja em orações. Deus se agrada disso. A paz do Senhor Jesus seja sobre vocês. Uma boa noite.